Olá, queridos alunos e queridos familiares. Aqui, professora Silmara, do Centro Educacional Vila Jurandir. Vamos a mais uma videoaula. Vamos embora! E hoje, como vocês estão reparando, estamos em um ambiente um pouco diferente, porque teremos aula de ciências. Você já viu nos módulos anteriores que os animais precisam se alimentar, não é mesmo? E as plantas também precisam. E isso que você vai conferir agora no módulo 7, a alimentação e reprodução das plantas. Hoje vamos falar sobre a alimentação das plantas. Acompanhe comigo. Agora, a Larissa Vitória vai molhar a plantinha. Pode molhar, filha. Vamos molhar só um pouquinho. E a gente molha do outro lado. Isso aqui. Pronto, gente. Lembrando, crianças, que vocês podem até ter uma planta dentro de casa, tá bom? Mas ela precisa ficar na janela para pegar a luz do sol. Luz do sol. Ela precisa de luz do sol para sobreviver, de água e de nutrientes. Obrigada, Lala. De nada, mamãe. Olhem essa imagem abaixo. É um esquema simplificado da fotossíntese. Você sabe o que é fotossíntese? As plantas, elas precisam de gás carbônico, de água e luz do sol para produzir o próprio alimento. Esse processo de produção do próprio alimento da planta chama-se fotossíntese. Olhem a essa imagem. Vocês estão vendo aí o sol? Água e sais minerais são absorvidos pela raiz. Vocês viram aqui quando nós molhamos a planta. E aí dentro da terra está úmida e a raiz absorve essa água. A energia luminosa e o gás carbônico são absorvidos pelas folhas. Na presença de luz, gás carbônico e água são utilizados para a produção de gás oxigênio e de glicose. É aí que acontece a fotossíntese. Repetindo mais uma vez, fotossíntese é o processo de alimentação da planta. Stop. Essa daqui é uma bananeira. Que ela dá banana nanica, tá bom? Ela não é aquela bananeira que cresce muito. Vamos falar agora sobre a respiração e transpiração das plantas. Lá na página 141. As plantas respiram o tempo todo, como você. Portanto, elas absorvem o gás oxigênio do ar, liberam gás carbônico na atmosfera. Mas, diferentemente dos seres humanos, as plantas não têm um sistema respiratório como pulmões. A troca gasosa com o ambiente ocorre por meio de minúsculos poros, localizando principalmente nas folhas. Além de respirarem, as plantas, assim como os animais, também liberam água em forma de vapor no ambiente em um fenômeno chamado transpiração. Vocês já observaram que num ambiente que tem muitas árvores fica bem mais fresco? Como aqui, por exemplo, eu tenho essa árvore bem grande, olha. Foca ali, cameraman, na minha acerola. Eu tenho essa árvore bem grande aqui. E aqui fica bem mais fresco do que dentro de casa. Porque a planta, ela libera esse frescor, libera esse ventinho pra gente. E a planta também transpira. Você pode observar que algumas vezes parece que as suas folhas estão um pouco molhadas, porque elas transpiraram. Isso serve também para que possamos respirar um ar muito mais puro. Como eu falei com vocês, aqui eu tenho um pé de acerola muito grande. E ele dá bastante acerolas por ano. É muito bom para fazer suco e tem bastante vitamina C. Então, agora eu vou deixar para vocês um vídeo sobre o processo de alimentação das plantas, um pouquinho sobre a fotossíntese. E logo após esse vídeo, vocês vão conferir as páginas que vocês vão ter que fazer, tá bom? Fotossíntese. Como as plantas se alimentam? As plantas fabricam seu próprio alimento. Absorvem a luz solar em um gás, o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. Esse processo é chamado de fotossíntese. Vamos agora ver como se dá esse processo. A água é absorvida pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese.
grãos existe um gás muito importante, o gás carbônico. Esse gás entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação do alimento da planta, um açúcar chamado glicose. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. No processo da fotossíntese, a planta liberta algumas substâncias que não necessita, como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. As plantas são seres vivos porque nascem, crescem, reproduzem e morrem. Agora vamos conhecer os nomes das partes das plantas: raiz, caule ou tronco, folhas, flores, frutos, sementes. Agora vamos aprender as funções das partes de uma planta. Raiz. Ela prende a planta no solo e dele retira a água e sais minerais que ela precisa. Caule ou tronco. Sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos e conduz os sais minerais e a água até as folhas para a produção do alimento da planta. As folhas são responsáveis pela respiração e transpiração e ainda produzem o alimento das plantas, que ocorre pela fotossíntese. A fotossíntese é um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. Mas como as plantas conseguem produzir seu próprio alimento? Bem, elas precisam de alguns ingredientes para isso. São eles: água e sais minerais, luz do sol e gás carbônico. Flores. Em algumas espécies de vegetais, as flores são responsáveis pela reprodução das plantas e são elas que originam os frutos. Frutos. Os frutos são produzidos pelas flores e guardam as sementes. Sementes. Ficam no interior dos frutos e darão origem a uma nova planta. É importante, entretanto, lembrar que nem todas as plantas apresentam essa mesma estrutura. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham amado essa aula diferente sobre planta. Me mostre se você tem alguma planta. Vai, tira uma foto, posta lá no grupo, lá no Facebook, alguma planta que você tem em casa, dentro de casa ou no quintal. Uma plantinha que você ache muito legal, muito bonita. Posta lá pra mim, eu vou adorar ver. Confira aqui as nossas páginas que vocês farão. Façam com atenção. Beijão e até a próxima aula.